Olá, caro telespectador, estamos aqui hoje com o nosso Direito e Justiça, trazendo para você uma atração extremamente importante, uma convidada de peso aqui, que é a minha querida amiga Gabriela Schellenberg. Doutora, um prazer imenso tê-la aqui. Doutora Gabriela, ela é advogada, ela é professora, ela é mestre em Direito Empresarial e Cidadania, tem mais de 13 anos de experiência na área trabalhista. Mas claro, também temos aqui o nosso Ney Daniel, nosso comentarista de notícias, que traz atualidades do direito, da jurisprudência, legislação e sempre, claro, te atualiza em relação às novidades do mundo jurídico. Além disso, nós contamos também com uma importante jornalista, Conexão Brasil-Portugal, que agora também vai te deixar a par das notícias que envolvem os brasileiros que vão para Portugal, que pretendem ir, mas não é só isso. A Europa de forma geral, para você que pretende ir para a Europa, as vantagens, modo de vida e claro, tudo isso ligado também às questões jurídicas, que esse é o nosso objetivo aqui, caro telespectador, é te manter informado, é para que você tenha acesso às notícias e todas as formas possíveis de fazer com que você tenha acesso ao seu direito e à justiça. E agora eu vou chamar aqui a nossa atração, que é a nossa correspondente internacional, Gorete Stravini, que vai trazer novidades aqui para você que quer saber mais dessa conexão importantíssima que nós temos com o nosso país irmão, que é Portugal. Gorete, minha querida, o que você tem para nós aí hoje? Eu sei e vou dar até aqui já uma pitadinha naquilo que você vai falar, que é o Golden Visa Portugal. Mas, Gorete, é com você. Olá, professora Débora Rocha, Ney Daniel. Gente, que delícia fazer parte desse projeto. Eu, Gorete Stravini, diretamente aqui de Lisboa, Portugal. Compartilhando com vocês informações aí de suma importância e relevância nesse programa maravilhoso que é Direito e Justiça. Claro, com a nossa querida Débora Rocha e Ney Daniel. E hoje a nossa informação e a notícia aqui para você diretamente de Portugal é sobre o Gold Visa Portugal. Você conhece o Gold Visa Portugal? Gente, muitas pessoas já ouviram falar no Gold Visa Portugal. Ou no ARI, que também é conhecido, né, como Autorização de Residência para Estrangeiros. Então eu quero explicar um pouquinho para vocês quais são as formas de investimento para que você possa vir para Portugal e viver legalmente, não entrar e não cair em golpes. O Gold Visa Portugal é um visto para investidores. Então o que acontece? Muitas pessoas que estão no Brasil com a esperança, com o sonho, gente, eu quero morar na Europa, então o que eu vou fazer? Eu vou vender tudo que eu tenho no Brasil e vou para a Europa. Então, gente, hoje eu quero compartilhar com vocês essa informação que está acontecendo todos os dias e cada dia mais, principalmente agora num período de verão europeu, que são os golpes pela internet, os golpes através de redes sociais, de falsos assessores e falsos advogados, onde eles vendem a esperança que você vai vir para cá, você vai pegar o seu imóvel lá, 200 mil reais, um exemplo, e vai chegar aqui, vai investir e vai conseguir o seu ARI ou o seu Gold Visa Portugal. Então, doutora, não é tão simples assim. O que acontece? As pessoas vendem tudo que tem no Brasil, pega a sua família, vem para cá e se decepciona. Hoje eu vou informar para vocês qual é a maneira correta de se conseguir o Gold Visa Portugal. Quais os tipos de investimento para obter, para que você aí no Brasil ou qualquer lugar do mundo que deseja ou sonhe em vir para Portugal ou investir, não caia em armadilhas. Gente, as maneiras de investir aqui, o primeiro é comprando um imóvel. Esse imóvel, ele precisa ter
o valor mínimo de 500 mil euros. Você precisa de uma assessoria, tanto jurídica aqui em Lisboa, quanto aí no Brasil também. Outro detalhe, você pode fazer uma transferência de capital, mas essa transferência tem um pacote básico mínimo também, que é a partir de 500 mil euros. Ou tem um outro tipo de transferência para empresários, que é a partir de 1,5 milhão de euros. Isso não é reais. Então não caia em golpes de pessoas que, venham, promete, não, vou te ajudar, você vai chegar aqui, você vai ter seu NIF, tudo que você precisar. Eu sei que no momento do nosso desespero, a gente acredita em falsas promessas. Então, gente, muito cuidado. Uma outra maneira é você adquirir um imóvel turístico também. Se você não vai morar aqui em Portugal e deseja ter, com o tempo, a nacionalidade, essa residência, esse atestado de residência portuguesa, você pode investir em imóveis em regiões litorâneas. Ou, se você não tem 500 mil euros, mas tem 350 mil euros, você consegue investir em imóveis comerciais. Então, por favor, você que vem para Portugal, não se iluda que você vai vender e vai pegar 200 mil, 300 mil euros e vai chegar aqui com a sua família, sem estrutura, e vai adquirir um imóvel aí e vai se legalizar. Gente, não cai em golpes, tá? Eu vi uma situação aqui de pessoas que vendeu imóvel, foi morar na casa de pais ou de familiares no Brasil para que pudesse vir para cá, mandou dinheiro, a pessoa sumiu. Então não cai em golpe, não enviem dinheiro antes para nenhum tipo de situação, não somente para obter o Gold Visa, mas para nenhum tipo. Se você está alugando um imóvel, até mesmo para residir aqui em Portugal, não cai em golpes, não venha. Quando chegou aqui, você assina seu contrato, pega seu recibo, paga seu calção e paga o seu aluguel, mas não envie valores antecipados, para que você depois não se decepcione ou não caia em golpes. É muito importante isso, gente. Tem muitos grupos, hoje, muitas pessoas que estão oferecendo um sonho ou uma realidade que não é aqui. Então, doutora, as maneiras de se investir aqui, para que você não caia em golpes. A partir de 500 mil, imóveis residenciais. A partir de 350 mil euros, imóveis comerciais. Ou a partir de 500 mil a 1,5 milhão, investimentos ou transferência de capitais. Mas, gente, cuidado, existem muitos assessores, muitos escritórios jurídicos que são fachadas somente para te enrolar na internet. Então, essa informação hoje é de suma importância e relevância. Não caia em golpes, não manda dinheiro antes. Não venda tudo que você tem se antes ter uma assessoria jurídica no Brasil e Europa. Tá bom? Esse é meu recadinho para vocês aqui diretamente de Portugal, de Lisboa. Quer ter o seu Gold Visa Portugal ou o seu ARI? Então, para obter a sua autorização de residência para estrangeiros, tenha um bom assessor, tanto no Brasil quanto na Europa, e escritórios de advocacia que te passa credibilidade e confiança. Ney, muito obrigada, gratidão. Professora Débora, gratidão. Um beijo e até semana que vem. E agora vamos para a nossa próxima atração, nosso querido Ney Daniel, com as atualidades do mundo jurídico para você. Neste nosso encontro semanal, estamos aqui para trazer notícias do mundo jurídico e que vamos pontuar a questão de brasileiros que vão para Portugal e não querem mais voltar. Ora, pois, Portugal é um país lindíssimo, é um país que se come bem e bebe-se bem. Não há o que se falar sobre educação, sobre segurança. A saúde funciona. Ora, não é gratuita como no Brasil, mas você, se está pensando em migrar, em investir ou comprar imóveis em Portugal, e que também tem uma linhagem de cidadania e deseja buscar a sua cidadania, então entre em contato conosco pelo Facebook ou Instagram do programa do Direito e Justiça. Encaminhe uma mensagem para nós, nos siga na rede social e fique por dentro de mais informações.
Retornamos aqui e, como prometido, estamos agora com a doutora Gabriela Schellenberg, que vai falar sobre o assédio moral. Então, doutora Gabriela, você que é uma conhecedora do assunto, que vai poder esclarecer o nosso público sedento por informações, vou começar a nossa entrevista aqui com a seguinte pergunta: o que é o assédio moral? Essa é uma excelente pergunta, porque muitas pessoas têm dificuldade de entender o que é o assédio, se realmente estão vivenciando aí o assédio moral ou não. E vamos para o conceito de assédio moral. O que é então o assédio moral? E a gente está falando aqui no ambiente de trabalho, porque o assédio moral ele pode acontecer nas famílias, que a gente chama de violência doméstica, pode acontecer nas escolas, que a gente chama daí de bullying, a gente até conhece, né, popularmente como bullying, e no ambiente de trabalho, o assédio moral é conhecido como aquelas condutas reiteradas e repetitivas que têm o objetivo de minar a autoestima do trabalhador e muitas vezes fazer com que ele peça demissão. Então, as pessoas que são mais assim vítimas desse fenômeno são os trabalhadores que estão em pré-aposentadoria, aquelas que ganharam bebê recentemente, pessoas que estão afastadas e depois retornam, os acidentados. Então, infelizmente, acontece muito no nosso dia a dia no escritório essas ocorrências, essas situações de assédio moral. E em praticamente todas as reclamatórias trabalhistas têm alguma questão relacionada a assédio moral. Agora, depois da reforma trabalhista, a gente percebeu que isso reduziu bastante, mas ainda assim é um fenômeno muito presente nas relações de trabalho, infelizmente. E vocês vejam, né, que conforme a doutora Gabriela está esclarecendo aqui para nós, normalmente são os mais vulneráveis, né, doutora, que acabam passando por esse tipo de situação, ou seja, aqueles que acabam tendo problemas de saúde retornando ao posto de trabalho, mulheres também que estavam gestantes e depois também após o período da sua licença retornam, ou seja, são aquelas pessoas que já estão mais propensas, também mais fragilizadas, né, doutora, aquela situação de realmente ficar até doente, algo nesse sentido, que a doutora Gabriela com certeza vai falar para nós sobre essas questões também agora dentro dessa fala que ela está conduzindo de maneira aqui irretocável. Mas, doutora, para a gente não perder aqui esse foco tão importante que é o assédio moral, eu preciso continuar com algumas perguntas. O que o trabalhador deve fazer se perceber que está sendo vítima de assédio moral? Primeira coisa, procurar um advogado trabalhista da sua confiança. Eu digo isso porque as pessoas vítimas de assédio, de maneira geral, não sabem o que fazer e muitas vezes não sabem exatamente que estão sendo vítimas de assédio. Às vezes ela pensa que o problema é com ela, né, porque é muito sutil. Existem situações perpetradas pelos abusadores, pelos assediadores, que elas são sutis. Então, se você perceber qualquer situação diferente no seu ambiente de trabalho, é importante buscar esse profissional qualificado, especializado na área trabalhista, insisto nisso, é importante, que ele vai conseguir orientar a melhor maneira de conduzir, o que fazer, as provas que deverão ser produzidas, para que ele consiga aí descobrir, a gente vai falar na sequência também, da melhor ferramenta jurídica, se é que ela existe, para que o trabalhador vítima deste assédio moral consiga resolver essa situação, se for o caso, sair do emprego, o que ele deve fazer, né? Existe sim uma ferramenta jurídica adequada nestes casos. Isso é muito importante, sabe, esse registro que você fez aqui em relação ao profissional que deve ser aquele contratado para essa situação. Porque eu mesma, né, costumo verificar que aqueles que nos procuram, os nossos telespectadores, têm muitas dúvidas nesse sentido. Como fazer para contratar o profissional? Qual é o profissional? É o profissional que está escrito lá, direito civil, inventário, enfim, não. É o profissional que é da área trabalhista, que atua com o direito do trabalho, porque são particularidades, é um mundo específico dentro do direito. Não dá para dizer que você vai ser tão bem atendido por um profissional que é o clínico geral do direito. E infelizmente isso acontece, gente. A gente está aqui, inclusive,
Este programa tem este viés, ele vem para esclarecer você que está aí, que precisa dessas informações, que precisa saber que existem profissionais, assim como na área médica, no direito funciona da mesma forma. Você tem que ter um profissional qualificado, gabaritado, com aptidão, especializado na área que você precisa, que aqui é o caso da área trabalhista com a doutora Gabriela Schellenberg, que está nos explicando como funcionam essas questões de assédio moral. Doutora Gabriela, além disso, como que então a gente pode qualificar que tipo de assédios existem? Existe só assédio moral nas relações de trabalho ou não? Existem outros? Como que funciona? Como eu mencionei inicialmente, existem sim outros tipos de assédio moral de maneira geral, nas famílias, nas escolas. E aqui a gente está mencionando no trabalho, que é extremamente importante. Mas a classificação acadêmica do assédio moral, que a gente fala assim, é o assédio moral horizontal, que é aquele que acontece ali na mesma hierarquia entre colegas de trabalho, o assédio moral vertical, que acontece entre diferentes hierarquias. Então, a gente chama daí de vertical descendente, que é do superior hierárquico para o inferior hierárquico, que é o mais comum, e também o menos comum, mas que também acontece, do inferior hierárquico para o superior hierárquico, que é o caso daqueles, por exemplo, dos juízes, né, que começam ali, entram numa comarca do interior e todo mundo olha para ele e acontece algumas situações de omitirem informações importantes, algumas chacotas, humilhações frequentes e reiteradas que podem sim caracterizar um assédio moral vertical ascendente. Então, dos inferiores hierárquicos para o superior hierárquico, que é extremamente difícil de acontecer, mas pode. O mais comum, então, é o patrão, o superior hierárquico, começar ali, cometer algumas atitudes para ceifar, para tirar a autoestima do trabalhador, para humilhar, para ofender, para ridicularizar perante colegas, para fazer indiretamente com que ele peça demissão. Mas por que ele faz isso? Para que ele tenha direitos subtraídos, para que ele não receba todas as verbas que ele deveria. Então, ele pede demissão, por exemplo, porque ele não suporta todo aquele contexto em que ele está inserido. E nisso só é importante uma fala. Contrate sempre o caráter, as competências você vai moldar. Mas olha, nós temos aqui uma dúvida, doutora Gabriela. O assédio moral, ele se restringe unicamente a um determinado sexo, a mulher, ou não? Pergunta excelente. O que acontece? Tem muitas dúvidas com relação a isso. Algumas pessoas até confundem o assédio sexual, o assédio moral. Qual a diferença? Especificamente com relação ao assédio moral, que é o nosso tema aqui, qualquer trabalhador, no contexto também da área trabalhista, pode ser vítima do fenômeno. Então, qualquer trabalhador, independentemente do sexo, né? Então, para configurar o assédio sexual, a situação é diferente, daí tem que ter, sim, um superior hierárquico, ali no caso, um chefe, tentando ter alguma vantagem sexual, que não é daí o caso aqui do assédio moral, a situação é diferente, que normalmente o objetivo é fazer com que a vítima peça demissão. A situação ela é diferente, ele não tem esse cunho de vantagem sexual, né? É diferente a situação. Mas nesses casos, até aproveitando esse gancho, poderia haver então o assédio moral concomitantemente ao assédio sexual? Poderia acontecer, sim. Poderia acontecer. Tem reclamatórias que têm pedidos concomitantes. Pode acontecer. O que tem que haver então é essa distinção entre o que é um e o que é outro, para que até mesmo na hora do pedido, no processo, possa se diferenciar e até mesmo produzir a prova de maneira adequada. Exatamente. E é importante deixar muito claro que o assédio sexual é crime tipificado no Código Penal. Né? Ou seja, além da relação trabalhista, né, da indenização correspondente, eu ainda tenho o aspecto que é a tipificação penal. Perfeito. É extremamente grave, uma situação muito complicada e que deve sim ser erradicada das relações de trabalho. E como se proceder nesses casos então, doutora Gabriela? Porque se eu tenho então um assédio moral
e em conjunto também se percebe a prática desse assédio sexual, qual seria a melhor postura dessa pessoa que se vê ofendida e que, enfim, vai ter que entrar com uma demanda, além da reclamatória trabalhista, também adotar outras medidas? Quais seriam essas medidas? Como ela pode proceder? Em primeiro lugar, a questão do advogado, ter um advogado trabalhista, ato contínuo, já buscar as provas, produzir provas, né, daquilo que está acontecendo, prova testemunhal, né, provas, áudios, vídeos, e as testemunhas são tão importantes. Nesses casos, no processo trabalhista, a testemunha é extremamente importante. Mas a gente entende que no caso de assédio sexual é muito difícil de comprovar, porque normalmente ocorre ali entre quatro paredes, tudo bem escondido, tudo muito secreto, né? Então é muito mais difícil. Então por isso às vezes algumas mensagens escritas, algumas mensagens no celular, WhatsApp, rede social, tudo isso é importante que o trabalhador tenha como prova, né? É claro que o judiciário sabe que é frágil, existe fragilidade nessas provas. Então, tudo isso vai ser analisado aí no caso concreto, as testemunhas, se houverem, ele vai juntando todas as provas para realmente formar o convencimento dele se existiu ou não a ocorrência do dano moral decorrente do assédio moral. Entendi. E nesses casos, havendo essa comprovação dentro do processo, com essas provas robustas sendo produzidas, como que o judiciário trabalhista vem, então, condenando esses empresários, esses empregadores, diante de uma situação configurada de assédio moral cumulada com o assédio sexual? Legal. O primeiro tem que ser comprovada a situação, efetivamente comprovado, né, que aconteceu o assédio moral ou assédio sexual, enfim, o judiciário vai delimitar um valor, vai estipular um valor ali decorrente do dano que o trabalhador sofreu, né, se for a trabalhadora que foi vítima de assédio sexual também, deixar bem claro que é difícil a prova do assédio sexual. Eu tive 2 processos só que a trabalhadora efetivamente quis seguir adiante porque entendeu que tinha as provas. Desses 2, a gente conseguiu comprovar o assédio sexual. Então, é uma prova difícil. Não, acho que o trabalhador não pode desistir, né, de buscar o seu direito se efetivamente ele teve essa violação. Então, e as mulheres normalmente elas têm muito medo de se expor, medo do processo, da publicidade do processo, de todas essas questões, mas é importante deixar claro que se o direito foi violado, é importante pelo caráter punitivo da pena, até para que ele não volte a fazer novos delitos, cometer novos assédios morais, assédios sexuais, enfim, para que tenha a devida reparação desses danos, né? Eu não sei se eu respondi aí a pergunta. Sim, perfeito, claro. E agora, acho que, inclusive, nós podemos até questionar um pouco das consequências do assédio para a saúde do trabalhador, né? Porque eu imagino que, diante de tudo isso que você nos relatou, doutora, deva haver uma consequência nefasta, né, para o empregado, para o trabalhador que passou por esse tipo de constrangimento. Pois é, doutora, é muito complicado realmente a gente receber no escritório pessoas que passaram ou estão passando por esse fenômeno, pessoas que muitas vezes começam a chorar ali porque acabam revivendo, né, aquele momento. Então é importante, doutora, deixar muito claro que essas consequências na saúde do trabalhador podem ser terríveis, inclusive podem culminar em umas tentativas de suicídio. Isso acontece e já aconteceu. O trabalhador que não suporta aquela situação que ele está vivenciando, a gente sabe que o trabalho deveria dignificar o homem, dignificar a pessoa, e ele pode, inclusive, tentar o suicídio. É claro que essa é a última consequência, a consequência ali mais grave, mas a gente percebe que trabalhadores que estão sendo vítimas de assédio moral, eles podem ter sintomas psicossomáticos. Então, começa a chegar o horário do trabalho, ele começa a ter diarreia, vômito, uma dor de cabeça que começa a incomodar. Aí ele começa a pensar, puxa, mas o que será que é alguma coisa que eu comi, né? O que está acontecendo? Aí ele vai visualizando que isso acontece com frequência, né? E na sequência verifica-se procurando um profissional da saúde que
a questão é o assédio moral que ele está sendo vítima e às vezes não sabe gerenciar dentro dele toda aquela situação. E isso, depois dos sintomas psicossomáticos, vem muitas outras questões, depressão, ansiedade, que por sua vez acarretam a questão do suicídio, né? Então, muitas famílias aí acabam vivenciando indiretamente o assédio moral. O trabalhador que sustenta toda a família, que é vítima do assédio moral, às vezes não sabe falar para a família que está sendo vítima. Normalmente homens têm essa dificuldade de dizer, né, olha, eu estou passando por isso, estão pegando no meu pé lá no trabalho, estão me chamando disso, estão me chamando daquilo. Ele não sabe o que fazer, ele não quer mostrar fragilidade para a esposa porque ele é o homem da casa, ele sustenta, né? Então, normalmente são as pessoas que têm mais dificuldade em lidar com o assédio moral. As mulheres, normalmente, pela natureza da mulher, elas têm mais facilidade em falar sobre sentimentos, sobre aquilo que vivenciam, né? Então, é isso que a gente observa na prática. É lamentável, né, doutora? Porque, infelizmente, eu mesma também já me deparei muitas vezes, enquanto era funcionária, percebia muita competição, a fragilidade daquele funcionário que muitas vezes estava ali precisando levar o pão para casa, né, e se sujeitando a algumas situações que, infelizmente, acabavam culminando ali numa depressão, num afastamento por depressão, e muitas vezes muito mal compreendido, inclusive, né? Porque parece que quando esse trabalhador ele fica sensibilizado, fica doente, aí não tem relação com aquilo que ele está vivendo na empresa, com aquilo que ele está experimentando no seu dia a dia. Mas se sabe que, conforme inclusive aqui as tuas explicações, este trabalhador está sendo exposto a situações que infelizmente estão lhe fragilizando, estão dificultando a sua vida, estão trazendo uma consequência negativa que infelizmente, se você aí, caro telespectador, não tiver esse conhecimento, você vai continuar adoecendo e vai continuar sem saber como resolver o seu problema. Por isso que a doutora Gabriela Schellenberg, ela está aqui para te trazer estes esclarecimentos. Mais uma questão importante para finalizar esse quadro excelente que ela está buscando trazer aqui para você, muita informação, levar muito conhecimento para que você possa exercitar os seus direitos dentro, claro, desse programa criado para você, que é o Direito e Justiça. Então, nesse sentido, doutora, uma última pergunta. Qual seria a ferramenta jurídica mais adequada para que aquele nosso telespectador que está enfrentando uma situação como essa possa utilizar para resolver esse problema, para tentar realmente sair dessa problemática? Perfeito. A ferramenta jurídica adequada é a rescisão indireta do contrato de trabalho. A rescisão indireta do contrato, na verdade, ela é uma justa causa invertida. Então, se o empregador pode mandar o trabalhador embora se ele cometeu alguma falta grave, a recíproca será verdadeira se o empregador também cometer falta grave contra o trabalhador. E a ferramenta, então, adequada é a rescisão indireta do contrato. Artigo 483 da CLT elenca as possibilidades dessa rescisão indireta e o assédio moral está elencado ali. A questão da dignidade da pessoa humana, exigir do trabalhador esforços acentuados, superiores à sua força. Então, todas essas características do assédio que a gente mencionou, elas podem culminar numa rescisão indireta. E o que o trabalhador tem que fazer? Ele, buscando o advogado trabalhista da sua confiança, ele vai descobrir ali a maneira com que ele vai conduzir essa rescisão indireta, que pode ser mandando uma notificação extrajudicial para a empresa, dizendo que ele pretende entrar com a rescisão indireta do contrato e pedindo para que sejam pagas verbas como se fosse demiti-lo sem justa causa, que é os direitos da demissão sem justa causa do trabalhador. Essa, na verdade, é a consequência da rescisão indireta, né? O que ele vai ganhar? Além de um dano moral, se comprovar o assédio moral, também as verbas como se fosse sem justa causa, demissão sem justa causa. Entendi. E,
claro, nesse caso aí, então, doutora, a gente tem, então, essas possibilidades que estão previstas legalmente, né? Sim. Dentro do nosso ordenamento jurídico, mais especificamente na consolidação das leis do trabalho, que vão, então, dar as diretrizes para que esse profissional possa ingressar com este processo. Então, pessoal, hoje nós nos despedimos agradecendo imensamente a presença da doutora Gabriela. Obrigada. E na certeza de que nós juntas aqui, especialmente ela, pode levar inúmeros esclarecimentos a você que está aí. Muito obrigada mais uma vez. Um abraço e até a próxima.